Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Nove 9h37 aqui na Guardiã da Notícia, em multiplataformas, AM 560, FM 82.3. A gente começa hoje os nossos balanços do dia dos mandatos neste ano de 2025 e a nossa primeira entrevistada com exclusividade é a deputada estadual Carla Morando. Carla, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco na Guardiã. Eu que agradeço, Gabi, uma alegria estar aqui, conhecer os estúdios, né, da Guardiã, a gente sempre se fala por telefone. E estar aqui pela primeira vez. Parabéns pela rádio. Obrigada. Carla, que é deputada do Grande ABC, uma grande representante lá da região, uma lutadora, né, por desenvolvimento ali na região do Grande ABC. Eu já começo te perguntando, né? Você é uma entusiasta, né, para o desenvolvimento do Grande ABC, principalmente em relação ao metrô. Vai ter metrô ou não vai ter? Vai lá ter na ABC? Metrô, sim, vai ter metrô. Na verdade, eu venho acompanhando essa questão do metrô desde o meu primeiro mandato. Né, quando o governador, então governador João Dória, fez a mudança de metrô, de VLT para BRT, que era da linha 18 ali, uma das questões que ficou é que nós tiraríamos do papel a linha 20, que já existia no plano diretor do metrô. E que era a questão ali era solução de mobilidade urbana, o que a linha 18 não traria. E aí eu falei, ok, mas a gente vai conseguir tirar isso do papel ou a gente vai transformar o VLT em BRT e vai ficar por isso mesmo? Não, eu garanto que eu deixo tirar do papel. Então, ok. E aí, a partir daquele primeiro ano de mandato, eu fiz a emenda ao orçamento do Estado garantindo o primeiro estudo básico, né, da linha e viabilidade. E dali saiu, eu fiz a emenda, eles aceitaram, acataram essa emenda ao orçamento e no ano seguinte ela foi iniciada. E aí, depois disso, tudo muito longo, né, Gabi? Você sabe que é uma linha muito grande, de 33 quilômetros. A gente deu até uma esticadinha, que ela ia lá de São Bernardo até a Lapa, então esticou até Santo André e depois esticou lá da Lapa até a Santa Marina. E ela se tornou ali uma linha que realmente vai fazer uma grande diferença. Com uma captação de mais de 1,5 milhão de passageiros por dia, né? Cruzando outras 8 linhas de trem, metrô, BRT, e isso vai ajudar muito na mobilidade urbana de toda a região aí do Grande ABC e também de São Paulo. Então, desafogar um pouquinho o trânsito também, né, que está travado. Exatamente. Então, isso sim vai ajudar. Depois disso, todos os estudos de viabilidade, estudo técnico, estudo de meio ambiente de solo, audiências públicas, tudo já foi concluído. Aí, em fevereiro, junto com o governador, no Palácio, nós assinamos ali o projeto básico da linha, que finaliza agora no ano que vem, em setembro, e aí ele já vai para licitação, né, para fazer o projeto executivo e obra. Então, eu estou bem feliz, né, bem tranquila nessa questão, porque não é um projeto que pode mudar e ficar como era o da linha 18. Por quê? O da linha 18, ele não existia no plano diretor do metrô. É uma linha que eles inventaram nova e fizeram a pedido, né, do Grande ABC, mas não era aquela que era do estudo lá do plano diretor. Então, essa não tem mais como voltar para trás, ela vai acontecer. A primeira que estava, né, no papel, né, ali. Adiantada era 19, que era a extensão ali até Guarulhos. Então, essa daí já está praticamente pronta
E agora a próxima da fila é da linha 20. Ontem o governador anunciou Isso mais que eu ia te uma, falar, né? anunciou um estudo para Diadema. Inclusive, eu conversei com os deputados, eu estive na Lesp ontem, o deputado Fábio Faria de Sá me disse que parece que vai entrar na LOA já o pedido para esse estudo. Queria que você antecipasse aqui para a gente também. Isso, Na verdade, a discussão ali, né, que eu sempre tive com o governador, era de não ter Diadema nesse pacote, né, de mobilidade urbana na questão do metrô. E aí fizeram diversos estudos, né, da própria companhia. Então, se estendia a linha 17, se mexia com alguma outra linha. No fim, eles falaram, não, é melhor a gente tentar fazer uma ligação da linha na linha 20, então através de uma nova, que seria essa 21. Então essa 21 ligaria Diadema à linha 20, né, que seria o mais provável. Claro que tudo isso ainda está em estudo, não tem nada, tem nada certo ainda, né? É um primeiro esboço, como foi o primeiro esboço lá na época da linha 18, aquela coisa. Então, é um primeiro esboço para fazer essa interligação de Diadema. Então, está tudo aí agora caminhando para que isso aconteça, pelo menos esse primeiro estudo. Eu queria que você falasse um pouquinho da LOA, que vai ser votada na última sessão, acho que até o dia 16, né, tem que ser votada, se eu não me engano. Na verdade, assim, não tem, né? A gente está tentando votar até o dia 16. Mas se não votar, vai continuar. Vai passar votar. o Natal dentro da Lesp. Vai passar o Natal lá votando, porque teve um ano que nós ficamos até o dia 23. Eu lembro. Lembra? Foi o ano que o Rodrigo Garcia, inclusive, ele fez uma coletiva de imprensa no dia 23, às 11 horas da noite, que era para anunciar que não teria o pedágio em Mogi das Cruzes e acabou no fim dando tudo, né? O pedágio começou a funcionar essa semana, infelizmente, né? Pois é. Então, assim, a gente tem a expectativa, né, de que a gente consiga votar. Tudo isso ainda não entrou na pauta, em discussão. Isso provavelmente vai começar hoje, né? E espero que a gente consiga aí votar o quanto antes. E tem a previsão, já sabe o que vai melhorar, o que não vai, o que vai aumentar de recurso? Como é que tá isso aí? Então, na verdade, ainda a gente não teve o parecer, né, do relator, que é o Alex de Madureira. Ele ainda não entregou esse parecer para os deputados. Provavelmente isso esteja agora em discussão no Colégio de Líderes. E aí a gente tem uma expectativa aí, pelo menos fiz diversas emendas. Né? Por exemplo? Bom, fiz emendas para habitação, para segurança, para a linha 20 do metrô, como todos os anos, né? E saúde, para educação, eu fiz emendas para diversas pastas, né? Inclusive Defesa Civil, que é uma pasta muito importante, que vem o caso aí de Ribeirão Pires, também uma outra pasta que é muito importante, que eu sempre atendo, na questão da defesa dos policiais militares. Então, eu fiz também emenda para a Defensoria, né, que é uma outra parte que eu fiz intermediei toda a implantação da Defensoria Pública Militar, né, que hoje fica dentro do Comando Geral. Então, estou enviando também recursos para a pasta. Então, assim, diversas pastas. E com a conversa que eu tive com o relator, ele estaria aceitando praticamente todas. Bom, vamos aguardar até sexta-feira, a gente volta com a Carla, pelo menos por telefone, né, para contar aqui pra gente se aceitou e como é que vai ficar esse orçamento. E já que você tocou na história de Ribeirão Pires, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, tivemos aí um prejuízo, foi uma catástrofe lá na estância turística onde abriu aquela cratera, e você pegou esse caso no braço, né, Carla? Foi. Você pegou ali a Ribeirão Pires, esse caso da Vila do Doce, para você, chamou no peito, foi lá pro Palácio e conseguiu o recurso com o governo do estado. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, quando a gente viu, né, aquelas matérias todas, né, mostrando o que tinha acontecido na cidade, aquela tragédia, o Rato Teixeira, que é um grande apoiador nosso lá, me ligou e falou: Carla,
você viu o que aconteceu aqui em Ribeirão? Eu falei, vi, o que é que aconteceu, né? Teve algum vazamento? Foi algum tubo? O que é? Porque eu não fazia ideia que passava um rio ali, né? E aí ele falou, não, Carla, foi um rio, né? Na verdade, embaixo passa um rio e a gente foi buscar toda a história. Então, uma época foi feito a canalização desse rio com as laterais. E aí, em certa oportunidade, um prefeito cobriu essa parte do rio com uma laje. E ficou, né? Ok, tudo certo. Porém, a gente sabe que as estruturas, né, de ferro vão apodrecendo, aquela coisa toda. Mas ninguém entra ali embaixo, né? Então é um negócio que acabou sendo meio que esquecido até que aquilo existia. Enfim, aconteceu toda aquela tragédia e aí eu falei, Rato, eu vou marcar, né, na Defesa Civil. O prefeito já fez alguma interlocução no governo do estado? Ele falou, não. Aí eu falei assim, então eu vou chamar lá e vou marcar uma reunião. Aí liguei para o Coronel Ringel, que é uma pessoa espetacular, né? Então, quando tem esse tipo de tragédia, ou tem alguma chuva, vento, enfim, acontece muito lá na região do Pontal, que é uma outra região que eu atendo, né? Então, rola ponte, enfim. Eu sempre, Coronel Ringel, problemas. E aí ele sabe que todas as vezes que eu ligo não é qualquer coisinha, né? E ele pegou e falou, me manda as imagens. Aí eu mandei as imagens para ele. Ele falou, pode trazer eles aqui amanhã. E aí nós marcamos na terça-feira, né? E estivemos no Palácio. E aí entra a questão, preciso de dinheiro, né? O Coronel Ringel. Ele falou, olha, Carla, eu acho que é um negócio que precisa, Defesa Civil, sim, mas eu preciso de orçamento. Existe já um pedido de um decreto de calamidade pública do município, e aí o Guto já fiz o decreto, então ótimo, porque aí entra num outro orçamento, né? Que é um orçamento de questões a mais emergenciais. E aí dali a gente saiu e subiu para a sala do governador, porque naquele mesmo dia tinha um almoço com os deputados, né? E a gente subiu e ficou esperando para falar para o governador. E ali a gente já saiu com um ok, né? Ele falou, não, vamos atender, não dá para a gente largar e ver uma cratera no meio. Ele se sensibilizou, né? Ele se sensibilizou. O governador, ele foi bastante sensível e bastante objetivo, rápido. Falou, não, Ringel, pode mandar, pode fazer que nós vamos fazer essa obra. E aí, a gente continuou nesse engajamento, nessa conversa, para poder entregar o projeto. E hoje, graças a Deus, tudo certo, já convênio assinado. E aí, segundo, né, apurado ontem com o prefeito Guto, ele disse que até março a obra está pronta para ser entregue, e aí a gente vai ter o nosso Rádio Guardiã Café de volta e a nossa rádio de volta na cidade mais charmosinha ali da ABC. É verdade. Todo mundo perguntou, por que você fez lá? Porque eu tinha um estúdio lá em Santo André, aí surgiu a possibilidade de levar para São Bernardo, mas ali foi uma oportunidade, né, a cidade anseia por isso, aquela Vila do Doce é muito charmosa, né? É linda, mas eu queria dizer para todos vocês que a gente vai ter um estúdio por cidade agora, já está decidido. Né? Porque a gente atende um monte de vereador, Carla, e aí os vereadores querem dar entrevista, às vezes o cara não quer sair de São Bernardo para ir até Ribeirão Pires, fica longe, eles vão. Mas então a gente, depois disso aí, a gente falou, não, vamos preparar um estúdio por cidade. Aí você vai ser um por cidade. Aí você vai dar entrevista pra gente lá em São Bernardo. Não, aí eu vou em todas, né? Vai em todas. Eu vou em todas, eu vou ter que ir em todos os estúdios. Né? E fala um pouquinho pra gente do seu trabalho com a estância turística. Carla, você tem essa ligação com o vereador Rato, mas eu vi que você está bem próxima ali da administração, né? Não sei se foi por conta desse desastre, mas qual que é o papel da Carla Morando em relação à estância turística? Olha, a gente tem ali buscado a liberação do recurso do governo, que é o DAD, né? Que é um recurso importante, que inclusive agora nós estamos fazendo todo esse trâmite dentro do governo
para que seja liberado, principalmente ali em Ribeirão Pires, para poder fazer a reconstrução da parte de cima, né? Porque o que foi liberado até então é cobrir a parte ali que desabou. Que vai ser um estacionamento, né? Que vai ser um estacionamento, que vai fazer toda aquela área nova, que agora vai fazer que nem um favo de mel, né? Então, essa parte agora que é mais turística, né? Então, a gente está aí buscando essa liberação do DAD, que é um valor bastante razoável ali para a cidade, por ser uma estância turística, né? Então, tem ali um orçamento de 7 milhões, pelo menos, acho que é de 5 a 7 milhões. E aí sim a gente consegue ter aí toda essa reconstrução. É um valor que é entregue pelo governo todos os anos, mas ele está parado pelo menos 2 anos, já sem fazer nenhum tipo de destinação. Do DAD, né? Do DAD. Parece que vai pagar em fevereiro agora, Isso, né? Informação aí agora que eu tenho. paga. A gente está em cima aí do Exatamente. governador, porque agora ele aumentou o número de instâncias turísticas, não sei se você 78 para não cair. Aí eu fiquei até impressionada que Ilhabela, que é uma cidade que vive do turismo, é a última colocada. E aí fui questionar com a prefeitura, eles disseram, olha, porque não alimenta o sistema, não passa... E aí o governador acho que se sensibilizou, né? E aí acabou aumentando o número de instância turística. Mas, Carla, vai estar no orçamento? Vai ter dinheiro do DAD para todo esse monte de cidade agora? Na verdade, assim... Que é um ranqueamento, né? É um ranqueamento. O que acontece, né? Dentro do orçamento, existe muita discussão. Ah, mas tem menos orçamento para a saúde. Ah, tem menos orçamento para o DAD. Tem menos... O que importa ter é a rubrica e ter algo ali, né? Então... O valor, normalmente, quando é colocado, eles fazem um contingenciamento e depois eles vão liberando aquilo para a pasta. Então, sempre há um outro aporte posterior, né, do governo para as pastas. Então, ele vai precisar pagar todas, né? É claro que é muito importante também, né, essa conversa sobre o DAD, porque teve alguns municípios que estavam perdendo, né, o MIT, era no MIT. Então, eles estavam perdendo o título de MIT. Por quê? Quando você recebe esse recurso do DAD, você precisa obrigatoriamente empregá-los em turismo, né? E muitas cidades não estavam fazendo uso desse recurso para o turismo. Então, você faz um asfalto. Não é turismo asfalto. É lógico que ajuda. Mas tem cidade que nem pode, né? Porque é bloquete, porque é tombado. Mas eu cheguei a ver casos assim, de terem desviado o recurso, tirado o bloquete e virou uma confusão. Entendeu? E aí, entra essas questões aí de perder, né? Teve diversas aí que iam perder, o governador acabou segurando e aumentou de 70 para 78. Então, assim... É importante deixar bem claro que esse recurso não pode ser empregado em outras questões, somente no turismo. Então, você colocar uma área turística, você implementar um serviço de informação turística ou qualquer coisa turística, que é o caso Vila do Doce. Aquela Vila do Doce é turística. Então, ok... Agora, não dá para você pegar aquele recurso e ir lá colocar para fazer asfalto na vila ou uma obra X ou uma obra. Ou uma obra. Então, é essa a questão. Então, tem o orçamento lá para a gente votar e os recursos, é claro que sempre vão estar aquém do valor, mas é sempre feito um aporte posterior. E falando ainda do ABC, você encaminhou 8 milhões de emendas para Diadema. Diadema é uma cidade também que você pegou ali. O Taca ontem, durante o discurso dos 66 anos, falou, olha, peguei a cidade com 412 milhões de déficit orçamentário. Exato. O Gavinelli, que foi secretário lá em São Paulo, está fazendo um milagre ali. Eu tenho conversado bastante com ele, entrevistado ele pelo menos a cada 3 meses para entender a situação real do município, porque a oposição fala uma coisa, a situação fala outra, então fica aquele conflito de informações e quem paga o pato é o povo, né? Que não entende nada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre Diadema. Olha, eu acho que é importante, né, a gente dizer que eu abraço os municípios quando eu vejo que as coisas estão acontecendo.
né? Então, como no caso o Orlando, quando era prefeito. Então, eu enviava, sim, os recursos, praticamente tudo para ele ali, porque eu sabia que chegaria e aconteceria, né? E é isso que está acontecendo agora. Diadema, isso acontece, em Ribeirão Pires, isso acontece. Todas as emendas que eu mando, imediatamente quando chega, ela já é colocada em execução. E eu fico olhando a obra, eu fico olhando se está acontecendo. Então, Diadema é uma das cidades que eu tenho enviado bastante recurso por conta justamente da transparência, né? E de saber que aquele dinheiro está sendo empregado exatamente aonde nós estamos destinando. Então, TACA está fazendo um excelente trabalho e quando a gente vê que o trabalho está sendo bem feito, com certeza a gente vai continuar investindo. Carla, Diadema, Ribeirão Pires, São Bernardo da sua cidade, quais outras cidades no ABC você está com uma penetração forte? Olha, eu estou enviando recurso para todas as cidades da mesma forma que eu sempre enviei, né? Então, assim, em Mauá acabou de receber o carro da Defesa Civil, que eu fiz uma destinação, e aí foi entregue o carro com todo o kit, até por conta desse período agora chuvoso, né? E a gente sabe de diversos problemas que acontecem de deslizamento. Principalmente na região central ali de Mauá, que tem inclusive uma obra que o governo deu uma paralisada, que é uma obra ali da limpeza do piscinão e para acabar com o escoamento da água durante o período de chuvas que alaga toda a estação de trem. Né? Então a gente manda esses equipamentos justamente para estar ajudando. É claro que tem que ter a parte da prefeitura fazer o trabalho dela em poder colocar toda essa questão do piscinão em ordem, porque a época é agora, né? Não adianta... Quando o problema acontecer. Acabar, e depois do verão. Então tem que ser um negócio para você prevenir, né? Então, esse carro da Defesa Civil com kit todo e bote, enfim, todas essas coisas chegaram agora, não só para Mauá, chegou um para Diadema também que eu enviei, porque para as outras cidades eu já tinha enviado, né? Então, não enviei novamente. Mas agora, pelo menos as cidades do ABC já estão bem servidas com esse equipamento, né? Aí enviei os recursos para Rio Grande da Serra, como também sempre enviei, sou mais voltada da cidade, tenho feito um investimento grande em segurança na cidade de Rio Grande, né? Nós fizemos ali destinação de emendas para compra de equipamentos, compra de uniforme, né? Da GCM, do colete, da GCM, de carro da GCM. Enviei recursos para a área do esporte também, a pedido do secretário Nixon, para poder fazer quadra ali, que tem um campo que precisa fazer toda essa revitalização. Então, tenho ajudado bastante. Fora recursos que eu já enviei e intermediei junto ao governo do estado, que estão sendo executados só agora. Então, era do outro mandato, quando tinha outra gestão. Da época do Rodrigo Garcia? Da época do Rodrigo. Entendeu? Mas a gestão passada da cidade de Rio Grande não executou. A gente estava perdendo toda aquela emenda. E agora... O Akira também pegou ali uma cidade, né? Com bastante problema. Então, tá lá, a gente conseguiu recuperar esse recurso. E aí está sendo executada a obra de pavimentação, né? Então, a gente tem feito. Ribeirão Pires... nem se fala, já enviei também, não lembro o número cheio, né, de recurso, mas foi com certeza um recurso mais de 1,5 milhão, 2, né? Então, estou ajudando. Santo André também tenho ali o Carlos Ferreira, que é o presidente da Câmara, a Ana veterinária, tenho mandado recurso para os dois também, né? A Ana, a gente enviou um recurso para que ela fizesse a compra de uma van equipada para atendimento para os animais, para o pet, né? Para o Carlos, nós estamos enviando para que ele me pediu para uma entidade também, para acolhimento. Então, assim,
trabalho ali, Deputada de São Caetano, deputada do ABC. Mas você tem um trabalho fora também do ABC, Tenho né? fora Lá no também. Pontal do Paranapanema, você tem um trabalho forte ali. Na verdade, ali, Gabi, muitos deputados me perguntam o que você vai fazer lá. Porque, assim, é longe demais, né? Então, assim, é o extremo oeste do estado, lá divisa com o Mato Grosso do Sul, com o Paraná. E aí é uma região muito sofrida e muito penalizada, porque foi a região onde começou a questão da reforma agrária. Aí a reforma agrária a gente já viu que é uma coisa que não deu certo, né? E aí ficou aquele monte de terras devolutas na cidade, onde não existia uma segurança jurídica. Então, eu, fingindo que eu sou uma empresária, quero montar uma empresa. Eu não estou maluca de ir lá montar uma empresa num lugar que não tem documento da área, né? Então, era isso que acontecia na região do Pontal. Foi quando eu fiz aquela lei de regularização de terras do Estado, que hoje tem proporcionado essa segurança jurídica, né? Então, a gente já tem aí muitas áreas regularizadas, muitas mesmo, né? De milhares de hectares já regularizados em todo o estado de São Paulo, trazendo essa segurança jurídica. E aí, nesse meio tempo, né, durante todo esse período de terras devolutas, é uma região que ficou muito pobre por conta de falta de investimentos, né, e não ter a documentação. Você lembra, Carla, que o Dória anunciou o Vale do Futuro? Eu lá? lembro. Lembra? Foi todos os prefeitos, chapeuzinho não, lá o Vale do Futuro era no Vale do Ribeira, do Paraíba. Não, do Ribeira. Do Ribeira. Não é indo pro... Não, o Vale do Ribeira é aqui, bem próximo. Era uma região também muito pobre. Continua, né? Mas ela teve um avanço bastante grande, até por conta do ICMS bio que foi feito, né, o ICMS ecológico, que destinou um recurso muito maior para essa região. Então, ela teve aí um aporte grande. Já o Vale do Paranapanema, que é essa outra região, então a gente falava o Vale do Futuro, que era o Vale do Ribeira, e o Pontal. Como que foi? Pontal do Paranapanema, lá no Pontal do Paranapanema. Que aí a gente falou de um outro nome, Pontal do Futuro. Tá. É o Pontal do Futuro, que é o que está acontecendo agora, né? Por conta dessa regularização fundiária. Na época, o Dória e o Rodrigo fizeram ali um decreto de regularização das terras dos lotes menores. E ficou médios e maiores fora dessa questão, por conta da Procuradoria. Aí dependia de uma aprovação pela Assembleia Legislativa, foi aonde eu entrei com esse projeto de lei, que foi aprovado. E hoje nós temos aí, não só eu como autora, mas uma quantidade infinita de coautores que entraram porque entenderam que realmente era necessário, né? Então, isso foi aprovado, está acontecendo tudo isso, mas até a região se desenvolver... Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, da mesma forma aí o Vale do Ribeira e tal. Então, a gente tinha os dois extremos, né, de menor índice de desenvolvimento, né, do estado no Vale do Ribeira e no Pontal do Futuro ali, que é o Pontal do Paranapanema. São 34 cidades, então todas distantes uma da outra, com muitos assentamentos, com muitos problemas de infraestrutura, e então eu também ajudo bastante a região. E, Carla, agora a gente está chegando perto do nosso bloco final. A deputada estadual Carla Morando está aqui conosco, deputada entusiasta da região do Grande ABC e também lá do Pontal do Paranapanema. Eleições 2026, né? O cenário foi todo bagunçado nesse último final de semana. Foi mesmo, hein? Tava todo mundo com a expectativa que o Tarcísio seria candidato à presidência, e aí, de repente, né, não foi, porque o Flávio disse que o pai dele escolheu ele como sucessor, o mercado reagiu negativamente. Como é que foi para vocês na Lesp essa mensagem? Ela, na verdade, assim, para alguns, ok, né, a ala mais bolsonarista da Assembleia
Ótimo, maravilhoso, quem o presidente indicar e tal. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Não é bem assim que o mercado mostrou, a reação do mercado foi horrorosa, né? Nesse sentido, porque será que ele tem condições de disputar contra o PT? Será que ele consegue chegar como chegaria o Tarcísio, o que na verdade a gente tem uma grande expectativa, né, como presidente, como candidato à presidência, né? Então, a gente tem aí essa celeuma agora, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que no dia seguinte o próprio Flávio já pegou e falou, olha, minha candidatura tem um preço. Então, assim... Uma fala desastrosa, né? Concorda? Então, peraí. Eu saio, não sou candidato se o meu pai estiver livre. Então, é uma coisa que só desagrega essa parte de centro-direita e direita, né? Eu acho que é muito ruim. E aí, vale lembrar, Gabi, que é uma situação bastante perigosa que a gente está vivendo e que a gente precisa fazer conta, né? Vamos lá. A gente tem aí o PT há muito tempo no comando do nosso país e vimos que é um desastre, né? Hoje a gente tem aí uma população dependente do governo e sem nenhuma expectativa, né? Que eu acho muito não querem trabalhar, prejudicial, na verdade, né? Porque está vivendo de uma miséria. Mas preferem do que ter uma carteira assinada. Eu não acho digno isso para uma população. Eu acho que a gente precisa incentivar que essas pessoas se capacitem e trabalhem e ganhem muito mais. Elas não merecem isso. Elas merecem mais. E é o que o governo não está fazendo para poder ter todo mundo embaixo da asa dele. Então, isso é muito ruim. Em segundo lugar, a gente vai ter um outro detalhe. Nós temos ali dentro do Supremo 5 ministros indicados pelo PT. No próximo mandato, serão mais 3 que irão se aposentar, né? Acho que era a Carmen Lúcia, o Fux e o Gilmar Mendes. Então, entram esses outros 3 também. Então, a gente vai ter uma maioria ali, todos indicados pelo PT. A gente vai ter o PT no comando. E aí, com certeza, ele vai querer eleger alguém na Câmara. Então, a gente vai ter os poderes executivo, legislativo e judiciário todos na mão do PT. E aí, faz-se o que quer. Então, isso é muito perigoso, né? Eu acho que a gente precisa pôr a mão na consciência, colocar aí a disputa sem abrir muito para muitos candidatos e ficar dividindo muitos votos, para que a gente se una e tenha um candidato. Bom, a gente torce muito, né, para o Tarcísio ser candidato, mas nada impede de outros candidatos que tenham ali condições de estar disputando uma eleição contra o PT. E aqui no governo do estado, Carla? Porque a gente ouve muito, né? A gente apura que o Alckmin deve ser candidato ao governo. Não, vai ser o Márcio França. Talvez vai ser o Haddad. Mas o Tarcísio ficou, né? Como é que é para vocês? Não diferencia? Porque não, a gente viu isso na última eleição, né? Lógico que diferencia. Eu acho que isso tudo, dessa demora até pode ser uma estratégia, né, para não começarem a bater em nenhum dos candidatos, ok, mas tem que ter aí pelo menos um princípio aí de união, né, entre os centros e centro-direita, enfim, para que a gente tenha ali um candidato forte, único e que seja combativo, né? E a gente depende de quem será o candidato a presidente. Porque se for o Tarcísio candidato a presidente, é o cenarião. Se o Tarcísio não for candidato a presidente, o cenário é outro. Né? Então, a gente fica muito nesse chove não molha. E você, Carla, vai ficar no PSDB? Não.
o PSDB é muito triste, né? Eu só fui PSDB minha vida inteira e o PSDB hoje é um partido que acabou, né? Ele acabou. Não tem mais, acho que não forma nem chapa se bobear, mas a gente não pode esquecer que o PSDB foi um partido que endireitou o nosso estado, que endireitou o nosso país, que trouxe o real e a estabilidade, que teve todo esse desenvolvimento, né, do estado de São Paulo. Isso tudo graças ao PSDB e às cabeças que nós tínhamos. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais esse cenário. O PSDB minguou, né, por conta de desmandos e intervenções não tão republicanas, né, que é o que a gente sempre teve ali de ter a voz do militante do PSDB, né, dos afiliados do PSDB, era colocado isso em prática. Então não era uma decisão de uma pessoa que resolveu porque ela quis, né? Se pensava em grupo, né? Se pensava em grupo. Então, e aí tinham dissidências lá dentro, as prévias que o Dória ganhou e não levou. Isso foi, eu acho que começou ali, né? Afundar. Na verdade começou na questão quando era o Alckmin e aí ele queria colocar o Márcio França. Só que o Márcio França não era PSDB. E o PSDB, dentro do estatuto do PSDB, existiu uma cláusula que tem que ter candidato, sempre o PSDB tem que ter o seu candidato majoritário. Tanto que o Rodrigo Garcia era do DEM, né, que agora é a União, foi para o PSDB. Então, a gente tem isso, né, no estatuto do partido, o que não foi respeitado, né, naquela época da questão de colocar o Márcio França, onde o partido se mobilizou, onde o estado de São Paulo, que era sempre o maior, pegou e falou, não, peraí, aqui não, nós temos que ter o nosso candidato. Tiraram lá o Dória da Prefeitura de São Paulo e falou, você é o único que pode ganhar. E aí entrou com o Dória como candidato a governo, porque existia essa coisa de a gente tem que ter essa mobilização, né? Essa mobilização do partido. Depois disso, as coisas começaram a degringolar, porque teve aquela história do Aécio Neves, daquela ligação, onde o estado de São Paulo foi o primeiro a pedir a expulsão. E aí explodiu, né? Então, o Aécio Neves mandando lá no PSDB federal, no que, na verdade, ele não foi expulso. E tudo isso começou e aí virou uma perseguição contra o estado de São Paulo, que acabou o partido, até porque quem fazia o PSDB era o estado de São Paulo. E aí veio de cima para baixo e os militantes, opa... Vamos sair. E você vai para onde? Ainda não sei. MDB? Não tenho, na verdade, nenhuma conversa ainda muito certa do partido que eu vou, até porque a gente está aí esperando as movimentações. Quem que vai ser candidato a governo? O Tarcísio continua governo? Continua. O Tarcísio vai como presidente? Vai para presidente. Quem vai ser o candidato a governo? Então, eu acho que só depois disso é que a gente vai ter um cenário mais claro. Eu acho que essa questão de mudar de partido é muito séria, né? Apesar de hoje a gente ter aí uma mistura muito grande, né, de pessoas em partidos que não tenham muito a ver, enfim, mas eu acho que eu preciso esperar tudo isso se consolidar, quem vai ser quem, e aí eu tomar essa decisão para o partido que eu votar. Não é bom ficar muda de partido toda hora, né? Então, eu só tive no PSDB. A hora que eu mudar, eu vou para o outro e fico quietinha ali, entendeu? A não ser que aconteça qualquer coisa, mas uma coisa de não ficar pulando de galho em galho. E a dobrada, Carla e Orlando morando? Vai ter em São Bernardo.
a gente tem uma dobrada fechada, eu e o Orlando, ponto. Já nos outros municípios, alguns lugares a gente dobra com algumas lideranças e vereadores, outros não, outros ele vai ter dobrada com outro estadual e eu com outro federal. Então, aí, a gente vai ter uma eleição aí bem, tipo, cada lugar uma coisa. Tá ansiosa? Mas São Bernardo, não, acho que acostumou, né? Já tá no sangue. Já tá, vem fazendo campanha por Orlando desde sempre, aí agora comigo junto. Então, assim, eu já acostumei com a eleição. É mais essa questão de dobrar com Orlando que vai ser a primeira, né? Suas considerações finais, por favor. Olha, agradecer mais uma vez a abertura aqui do programa, dizer que eu estou sempre à disposição, sempre lutando pelo nosso estado, né? A região do Grande ABC, que é a região que eu mais tenho atuação, Pontal do Paranapanema, enfim, é onde eu tenho uma atuação maior. Dizer que estou sempre à disposição de todos os municípios, não só esses, mas dos que me procurarem, no que eu puder ajudar, a gente vai estar ajudando, né? E vamos fazer esse trabalho aí cada vez maior, cada vez melhor para o estado de São Paulo. Então, tem uma proximidade bastante grande junto ao governo e levando alguns problemas que a gente consegue até chegar a soluções aí bastante rápidas, como foi a questão de Ribeirão Pires. Então, dizer que estou sempre à disposição, mandar aí um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né, que logo mais está chegando, para todos os ouvintes. Obrigada, Carla. E os microfones aqui estão abertos sempre para a gente falar de cidade, porque aqui, ó, é informação local com influência global. É isso aí. Obrigada a vocês que nos acompanharam na M560, FM 82.3. Lembrando que esse conteúdo estará disponível também em aguardiandanoticia.com.br. A gente vai para o intervalo. Na sequência, tem mais jornalismo da Guardiã. A gente vai entrar com as nossas regiões, com os nossos repórteres, o Café direto do Alto Tietê, o Trevisan direto do Litoral Norte. E às 11 horas da manhã, a gente volta para o Alto Tietê, porque daqui a pouquinho tem um balanço com o secretário de governo da cidade de Suzano, o Alex Santos. Ele vai estar aqui com a gente, vai falar como é que foi o ano, esse primeiro ano da gestão do Pedro Ixi. Então não sai daí não, continua com a gente aqui na Guardiã. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar
estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.